Você é uma pessoa e se vê na seguinte situação: tem um trabalho que precisa ser feito, mas se distrai facilmente com pensamentos recorrentes que não têm absolutamente nada a ver com o que precisa ser feito. Às vezes, você se distrai de uma tarefa que é obrigatória. Às vezes, você se distrai até mesmo de tarefas que não são urgentes, como é o caso de assistir a um filme ou praticar um hobby do seu interesse. Se você se vê nessa situação, se você se identificou com isso, esse vídeo aqui é para você. Eu sou Ana Clara, eu sou psicóloga clínica e você está no Psias Claras. Se você assistiu até aqui, eu te peço encarecidamente que você assista até o final, porque toda a construção que eu vou fazer do vídeo vai ser importante para contextualizar a técnica, explicar suas limitações e como ela vai de fato funcionar com você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nós podemos pensar a distração como um desvio da atenção na área do meu foco, no momento em que ocorre esse desvio. Por exemplo, se eu estou numa sala de aula, o ideal é que eu esteja focada no que o professor está falando, ignorando possíveis barulhos externos, notificações de celular ou até mesmo tédio. Na teoria, o nosso cérebro deveria saber selecionar o foco e ignorar todo o resto. É claro que nós também podemos dividir o foco. Por exemplo, no caso da sala de aula, da mesma forma em que eu presto atenção no que o professor está falando, eu também dedico parte da tarefa para anotar, para escrever aquilo que o professor está falando. Mas a questão é o seguinte: essa tarefa de anotar é uma tarefa que ela é automatizada, é uma tarefa que já foi internalizada. Eu não estou naquele momento aprendendo a escrever, aprendendo a segurar o lápis. Eu já sei disso. E por isso é uma tarefa que, como ela já é automatizada, ela não gasta muita energia, diferentemente de outras tarefas que não estão automatizadas. Então, o ideal é que você mantenha o foco em uma coisa só, que você selecione o foco. Porque caso você divida o foco, com exceção daquelas tarefas que já são automatizadas, você vai estar gastando mais energia. Então, talvez você esteja se questionando agora: se, via de regra, o meu cérebro deveria selecionar o foco, por que eu tenho tanta dificuldade em me manter focado em alguma coisa? Sendo honesta com você, eu não posso responder essa pergunta, porque a origem, as causas da distração podem ser inúmeras, desde noites mal dormidas, desde alimentação pobre em nutrientes, pode ser um histórico de sintomas ansiosos, pode ser que seu ambiente esteja desorganizado, pode até mesmo ser algo relacionado a algum transtorno de déficit de atenção, que deveria ter um laudo. Às vezes é tudo isso. Então eu não posso dizer por que isso acontece com você, porque eu não conheço você, eu não sei qual é o seu histórico, eu não sei como foi o seu desenvolvimento, eu não sei como é o seu ambiente, como funciona a sua dinâmica familiar, eu não sei de nada ao seu respeito. É por isso que eu não posso chegar aqui e dizer o seu problema é esse e você vai resolver o seu problema dessa forma. O que eu posso dizer é compartilhar uma técnica que é usada na prática clínica, que já foi testada em pesquisas e é bastante eficaz. Agora, essa técnica, ela pode te ajudar. E eu vou dar ênfase nesse pode. Lembra que eu falei que as causas da distração podem ser inúmeras? Pois então, uma técnica sozinha, isolada especificamente, provavelmente, muito provavelmente, não vai te ajudar em tudo que está associado àquela distração. O ideal é que, caso esses problemas de distração estejam te prejudicando, seja nos relacionamentos, no seu trabalho, academicamente, o ideal é que você busque uma avaliação, que você busque um psicólogo ou um médico psiquiatra para poder fazer um encaminhamento adequado, com inúmeras estratégias de enfrentamento, certo? Às vezes, se for um caso ali de TDAH, por exemplo, você vai precisar de acompanhamento farmacológico também, além das técnicas, né? Da mesma forma, se for um caso ali de transtorno de ansiedade generalizada, né? E ainda que você faça uma avaliação para descartar
hipóteses que sejam patológicas, às vezes é algo ambiental, às vezes só de você reorganizar o seu ambiente já ajuda a solucionar muito dos seus problemas ali, ok? Então eu recomendo fortemente que caso esses problemas de distração estejam afetando a sua vida, a sua qualidade de vida, que você procure uma avaliação de um médico especializado ou de um psicólogo. O ideal seria os dois, certo? De todo modo, eu vou passar aqui para vocês essa técnica, já deixando claro o disclaimer que eu falei anteriormente, beleza? Não é mágica, não vai resolver todos os seus problemas, mas pode sim ajudar em alguns casos a reduzir um pouco essas distrações. Bom, antes de passar essa técnica, vocês talvez vão ficar um pouquinho bravos comigo, porque eu vou ter que passar uma técnica antes, mas eu prometo que eu não estou enrolando vocês. Eu vou passar essa técnica antes porque ela vai ser relevante para a construção da técnica principal que leva o título desse vídeo. Então, a primeira técnica é: meça o tempo em que você consegue se manter focado. Como assim? Você vai pegar um relógio ou um cronômetro e você vai marcar o tempo. Então, vamos supor que você queira passar no vestibular de Direito da USP, ok? Esse é seu objetivo. E aí você precisa ler Machado de Assis. O que você vai fazer? A tarefa nesse caso aqui é ler Machado de Assis. Vamos supor que você vá ler Machado de Assis às 10 horas da manhã. Então, marcou no relógio, 10 da manhã. Aí você vai fazer a tarefa, vai ler lá, Machado de Assis. Quando você tiver a primeira distração, você vai marcar no relógio. Você vai olhar e vai ver quanto tempo você conseguiu se manter focado sem nenhuma distração. Ou, no caso, pode marcar no cronômetro também. Aí fica ao seu critério. Então, vamos supor que você conseguiu ficar 10 minutinhos focados na tarefa de ler Machado de Assis. Foi 10 minutinhos que você conseguiu se manter focado. Você começou às 10 horas da manhã, deu 10:10, você teve a sua primeira distração. Você vai anotar esse tempo. E, bom, para que eu vou fazer isso? Por que é importante eu registrar o meu tempo, o tempo em que eu consegui me manter focado? Por que isso é importante? É importante porque a próxima técnica, e é a nossa técnica secreta, é a técnica de adiar a distração. E aí, como funciona essa técnica de adiamento da distração? Para essa técnica, você vai precisar de um bloco de notas. O ideal é que seja um bloco de notas que não foi utilizado ainda, tá? Você vai reservar um bloco de notas especificamente para essa atividade que eu vou passar para vocês agora, ok? Você também vai precisar de uma caneta. Vamos fingir que isso aqui é uma caneta porque eu não achei a minha, beleza? E também você vai precisar de um cronômetro. Ou melhor dizendo, você vai precisar de um relógio ou um cronômetro e um alarme, ok? Vamos lá. Como essa tarefa vai funcionar? Como essa técnica funciona? De novo, por exemplo, do cara que está estudando para o vestibular de Direito. Ele começa os estudos dele às 10 horas da manhã, certo? Então, ele foi lá, marcou no relógio, 10 horas da manhã. Ele sabe que o tempo em que ele consegue sustentar o foco dele é de 10 minutos. Como ele está buscando estratégias de enfrentamento, ele está buscando aumentar o tempo em que ele se mantém focado, ele vai tentar estabelecer um tempo de estudo que seja, sei lá, vamos supor o dobro do tempo em que ele consegue se manter focado. Então, se ele consegue se manter focado 10 minutos, ele vai tentar se manter focado por 20 minutos. Ou seja, vai estabelecer uma sessão de estudos que dure 20 minutos, beleza? Então, começou às 10 horas, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um alarme para tocar às 10:20, certo? E aí, ele vai começar a estudar. Toda vez que ele tiver uma distração, ele vai pegar esse bloco de notas, o bloco de notas que ele reservou, e vai anotar qual foi a distração dele no bloquinho de notas.
Então, suponhamos que ele, sei lá, estava estudando, aí de repente ele pensou: caramba, será que eu coloquei água para as plantas? Então, ele vai anotar: eu coloquei água das plantas? Ponto de interrogação. Ele não vai se levantar, verificar se a terra está úmida ou colocar água das. Ele não vai fazer isso. Ele vai sentar na cadeirinha, ele vai continuar sentado na cadeirinha dele, melhor dizendo, e vai continuar estudando. Vai voltar o seu foco de novo para o estudo, para os estudos. Ele pode usar algumas palavras de enfrentamento, como essa não é a prioridade agora, depois eu vejo isso. Quando o alarme tocar, eu me preocupo com isso e por aí vai. Beleza, ele continua lá estudando. Ah, teve outra distração. Ele pensou: meu Deus, o Brasil vai jogar contra a Noruega. Será que a gente vai ganhar? Ele vai lá e vai anotar. Ou ele teve algum tipo de distração como: nossa, será que eu passei desodorante depois de sair do banho? Ele vai lá e vai anotar. Ele não vai cheirar o sovaco dele, ele tá sozinho, não se preocupa, ninguém vai sentir o cheiro nem nada. Ele não vai levantar e ir no banheiro pegar. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar o que ele está fazendo. Só quando o alarme tocar é que ele vai parar a sessão de estudos e vai ler o que ele anotou. Quais foram as distrações que ele anotou no bloquinho de notas dele. E aí sim, ele vai ponderar se essas preocupações, elas são preocupações urgentes, se elas precisam ser resolvidas naquele momento, ou se elas podem, ou se ele pode deixar essas preocupações para resolver em outro momento. Então, no caso das plantas, tudo bem, ele pode ir lá depois, levantar, verificar se a terra está úmida, qualquer coisa ele vai lá, molha as plantas, ele pode sim verificar se ele está transpirando muito e se está com mau cheiro. Às vezes não está nem com mau cheiro, mas eu estou na dúvida se eu passei no desodorante, então eu vou lá no banheiro e vou passar desodorante, enfim. Agora, no caso, por exemplo, do jogo do Brasil, o que ele vai fazer? Ele não é jogador de futebol, ele não é o Neymar, ele não é o Endrick, ele não é o Vinícius Júnior, ele não é um jogador da CBF, certo? Ele não tem controle nenhum sobre como vai ser o jogo de futebol, né? E tem uma preocupação que ele não precisa pensar naquele momento, ele pode deixar para se preocupar com isso no momento do jogo do Brasil, certo? Beleza. Aí ele fez essa pausa aí, né? Verificou as suas distrações e aí depois ele pode voltar para uma segunda sessão de estudos de 20 minutos. Então essa é a técnica de adiar a distração, porque é literalmente isso que você vai fazer. Você vai deixar para se preocupar com as suas distrações só depois que acabar o tempo que você estabeleceu da sua tarefa, para a sua tarefa. E aí vem um ponto importante aqui, que tem muito a ver com a aprendizagem. Eu sei que no exemplo que eu dei, ele está literalmente aprendendo, ele está estudando. Mas mesmo nos casos em que você quer manter o foco para conseguir, sei lá, prestar atenção numa conversa entre amigos, ou para o seu trabalho, ou qualquer coisa nesse sentido, mesmo nesses exemplos, a gente ainda está falando sobre aprendizagem. Por quê? Porque nesse caso a gente está falando sobre aprender a sustentar o seu foco. Nem todo mundo vai ter essa habilidade desenvolvida. Por qualquer motivo que seja porque você tem um TDAH, seja porque você faz uso excessivo de telas, sabe? Então, se é uma habilidade que você não tem muito bem desenvolvida, você pode aprender, você pode desenvolver essa habilidade. Então, a gente está falando sim de aprendizagem, certo? E se a gente está falando aqui de aprendizagem, a gente também está falando aqui de limites, de saber respeitar os seus limites, certo? Não dar um passo maior que as pernas. É por isso que é importante saber o seu tempo, o tempo que você consegue se manter focado, entendeu? Porque não adianta você querer ficar uma hora focado, uma hora seguida focado em alguma coisa, se você não consegue ficar 10 minutos focado, sem se distrair, entende? A gente tem que ir progredindo aos poucos, né? É igual um jogo de videogame, certo? Você não começa a fase jogando contra o chefão, né? Você não começa o jogo jogando contra o chefão, você começa o jogo na fase 1, certo? Você não começa jogando xadrez com os mestres, sabe? O cara que tem 3.000 de rating, você não começa fazendo isso, sabe? Se você fizer isso, você vai se frustrar, certo? Você vai tomar um pau do mestre
e vai ficar frustrada, vai achar que você é um idiota, que você não consegue aprender, você vai achar que xadrez não é para você, sendo que você só está dando um passo 5.000 vezes maior do que você consegue naquele momento, né? Então a gente começa numa escadinha. Se o seu foco atual, se você consegue manter o seu foco atual por 10 minutinhos, né? Coloca ali uma sessão de estudo de 15 minutinhos. Pô, pensa bem, se você faz três sessões da mesma tarefa com pausas de 20 minutos, você já tem uma hora. Uma hora que você se dedicou para aquela tarefa. Se você depois faz 3 sessões de meia hora daquela tarefa, foi 1 hora e meia. 40 minutos, 3 sessões, 2 horas, entendeu? Então, aos poucos, você vai aumentando o tempo em que você se dedica àquela tarefa. Seja um estudo, seja um trabalho, seja um hobby, seja lá o que você quer desenvolver, construir, aprender, etc. Beleza? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes uma tarefa simples, ou melhor dizendo, uma tarefa, por mais que ela pareça simples, muitas vezes ela está associada ao nosso próprio autoconceito de quem a gente é. Porque se eu fracasso em uma tarefa que eu considero simples, como estudar, ou pelo menos uma tarefa que é cotidiana, que é banal, como estudar, eu posso criar um autoconceito negativo sobre mim mesmo. Em que eu sou um fracassado, que eu sou inútil, que eu sou um idiota, que eu sou burro, que eu nunca vou aprender, que eu nunca vou conseguir realizar aquilo. Sendo que o que você está fazendo é simplesmente tentar dar um passo maior que as suas pernas. Você não está respeitando o seu limite. Então a gente tem que deixar isso bem claro, porque é algo que, por mais que pareça simples, pode estar associado a um autoconceito que é muito mais profundo do que meramente uma tarefa. Beleza? Então, bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu gostinho e a gente se vê numa próxima. Até mais.